é o nosso Deus. Vamos estar passando agora para um momento onde Deus vai estar falando aos nossos corações. Vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, que ele já vai começar falando através da sua palavra lida, que se encontra em Lucas 10, de 1 a 20. Lucas 10, de 1 a 20, que nos diz o seguinte: a missão dos 70. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos oferecido. Curai os enfermos que nela houver e comunicai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai, até o pó da vossa sandália, que se vos pegou aos pés, sacudai contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. A ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sodoma se tivessem operado os milagres em que vos se fizera, há muitos que elas se tiraram arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até os céus? Descerás até o inferno? Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ai-vos de autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que o Senhor possa estar nos preenchendo com a palavra dele, que foi lida, e através da mensagem que ele colocou no coração do nosso pastor Reginei, que estará nos falando nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz sobre todos vocês. E eu quero ler um texto também que antecede o que o Emerson leu, do verso 57 ao verso 62, capítulo 57. A mesma página aí que você está com ela aberta. Diz assim: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves ninho do céu, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos chegar aí, estamos chegando a 9 meses de pandemia. Março vai fazer 1 ano. Então, daqui 3 meses, o Covid vai fazer aniversário. Né? 3 meses, 1 ano, que pelo menos no nosso país, o primeiro caso do nosso país foi um caso em Ipatinga, depois veio para Belo Horizonte e a coisa se esparramou. Né? Evidentemente, São Paulo, digo no estado de Minas. Né? Mas, irmãos, a Covid nos assustou a todos. Eu me lembro que nos primeiros dias de Covid, quando eu saía de casa com uma roupa e a minha mulher já falava direto: pode pôr para lavar. Aí eu chegava, tirava a roupa, trocava a roupa todinha, o sapato, punha do lado de fora e roupa do lado de fora. E, de alguma forma, aquilo nos assustou. E assustou tremendamente, a ponto que nos deixou paralisados, com todas as medidas de orientação pública, de orientação sanitária, e todos nós tentando seguir à risca. Eu me lembro que o dia que eu peguei a Sara, que veio de São Paulo, né, acho que foi no dia 14 de março que ela veio de São Paulo, e eu tinha que pegar a Sara aqui no terminal de Contagem da Cometa. Eu fui de carro, cheguei lá, peguei a filha, ela entrou no carro e eu não pude nem dar um abraço, porque eu estava tão apavorado com aquilo. Eu falei assim: minha filha passou para São Paulo e ficou um bom tempo no terminal ali do Tietê, e ela queria me abraçar, mas não conseguia porque estava com medo, e eu querendo abraçar, com medo, e foi um negócio tão estranho que a gente começou a achar que o outro está infectado com algo tremendo e que aquilo ali ia ser um desastre. E, de fato, tem sido. Nosso país, quase 160 mil pessoas mortas, e a realidade ainda é muito dura e cruel. O fato, irmãos, é que, num estado de alerta e num estado de medo, de pânico, nós todos paramos, todos nós paramos. E a igreja passou a ter quase que um ministério de manutenção. Muitos pastores não deram conta de fazer um trabalho de manutenção. Eu sei de igrejas que, talvez por não ter uma mídia social, algumas nem faziam do uso de um Facebook, ou de qualquer outro mecanismo, ou qualquer outra plataforma, praticamente parou, fechou a porta da igreja, os crentes em casa, assistindo cultos de outras igrejas e assim por diante. Eu não sei se você leu um texto que eu enviei no grupo da igreja nessa semana sobre pastores nos Estados Unidos. Foi um texto que o reverendo Oswaldo Lage, que é o presidente do Sínodo, enviou para os pastores. Ele me enviou pessoalmente, enviou no grupo do Sínodo, no grupo dos pastores, e me enviou pessoalmente. E eu achei aquilo ali algo muito forte e quis compartilhar com a igreja. Quem não leu, mas a síntese é: muitos pastores nos Estados Unidos estão abandonando o pastorado porque eles acham que não dão conta de continuar o seu ministério diante da realidade que assola o mundo todo e a igreja americana. A gente sabe que a igreja americana era a nossa mãe. Nós somos netos da igreja da Escócia, nós somos filhos da igreja americana, porém a igreja americana, por ter tomado um viés completamente distinto da palavra, dentre eles a ordenação de homossexuais, a ordenação de mulheres, a igreja presbiteriana do Brasil, ela cortou os laços com a igreja americana. E hoje, então, a igreja americana é uma igreja e a nossa igreja é uma outra igreja. Né? Não temos acordo com a igreja dos Estados Unidos. Tem 2 igrejas lá, que é a igreja presbiteriana da América e a igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Com a igreja presbiteriana da América, há uma conversa, mas não há mais ligação
da igreja brasileira, da igreja presbiteriana do Brasil, com a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, exatamente por conta disso. E agora nós temos esse relato de que muitos pastores estão abandonando os púlpitos porque eles acham que não dão conta. Primeiro, de lidar com essa nova realidade. Segundo, de lidar com uma igreja dividida em dois lados. Nos Estados Unidos é muito mais intenso ainda, democratas e republicanos. E aí a igreja está nessa condição. Amados, isso me deixou extremamente angustiado no fato de olhar para a missão da igreja e ver que, de alguma forma, algumas distrações estão acontecendo e, ao mesmo tempo, algumas questões podem nos fazer perder o foco. E quando se perde a consciência da missão, a missão não sendo cumprida, isso é um grande prejuízo. Deus há de, se nós nos calarmos, as próprias pedras clamarão. Mas o fato é que nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar diante, quer seja da pandemia, quer seja de um quadro político, quer seja de um quadro, quaisquer que seja, a igreja não pode perder a sua missão. E os crentes não podem perder o entendimento desse chamamento que Deus nos deu. E quando nós entendemos esse chamamento, irmãos, isso traz saúde espiritual, isso traz perseverança, e isso faz com que, de fato, o reino de Deus seja pregado e anunciado onde quer que nós estejamos. Portanto, introduzindo esta fala, irmãos, me faz pensar que aqui esse texto me chama a atenção de um chamado, de uma capacitação para o cumprimento de uma missão e bem como do retorno, da prestação de contas, que é o que o texto vai nos apresentar. Mas eu quero detalhar esse texto aqui bem rapidamente com os irmãos, falando sobre a missão. Qual a nossa missão? A nossa missão parou por conta das questões econômicas? Não. A nossa missão parou por conta de uma pandemia? Não. A nossa missão não para, ela é urgente. E quando falo de nossa missão, se você tem a consciência que você é a igreja, que a igreja não é o prédio, mas que você é a igreja, porque você é templo do Espírito Santo, se nós temos esse entendimento, irmãos, nós vamos entender que essa missão foi dada para nós, foi dada para você, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi dado para você que foi recebido e agora participa do meio de graça, que é a ceia, que foi recebido e é nutrido espiritualmente pela palavra, que tem o meio de graça, oração, que tem o Espírito Santo, que tem a comunhão. Você é a igreja, então você tem essa missão juntamente comigo. E lembrando, irmãos, que nossa igreja é uma igreja que defende muito a questão do sacerdócio universal dos crentes. Algo que nós precisamos estar atentos. Nós usamos muito a expressão, que até foi usada aqui esses dias, a expressão leigo. Nós não usamos essa expressão leigo, porque a reforma trouxe a consciência de que cada crente é um sacerdote. E nesse sacerdócio, cada um de nós pode ser usado pelo Senhor para que a palavra dele seja anunciada, seja proclamada. E aí, cabe a nós, irmãos, buscarmos com inteligência e sabedoria os meios pelos quais e as estratégias para que nós cumpramos a nossa missão a despeito das limitações, a despeito das dificuldades, a despeito de todo um cenário que pode melhorar ou pode piorar. E se piorar, como é que vai ser? Nós vamos parar a nossa missão porque o quadro piorou? Aí fica esse desafio para todos nós. E esse texto, portanto, me chama a atenção. Jesus, aqui, ele está no capítulo 9, ele vai começar essa conversa a partir do capítulo 9, concluindo praticamente no capítulo 10 todo, mostrando o seguinte, que para que nós cumpramos a missão, é preciso que nós entendamos que essa missão ela se caracteriza por um chamado, por uma vocação. E o termo que nós usamos, que é usado para falar sobre igreja,
é a expressão eclesia. E quando a gente estuda a língua grega vai nos ensinar que o ek é uma preposição. E essa preposição significa tirado para fora. Então, tirado para fora de onde? Você foi tirado do mundo e você foi agregado àqueles que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro. E nisso faz com que nós estejamos numa assembleia, numa reunião de santos, de homens e mulheres redimidos. Então, o que Jesus quer nos ensinar aqui, inicialmente, caracteriza por um chamado, uma vocação. E no verso do verso 57 ao verso de número 62, nós temos aqui um diálogo, uma conversa com Jesus, e ele usa duas expressões aqui muito preciosas para nós, quando ele está conversando com seus discípulos, conversando com as pessoas e dizendo que as raposas, elas tinham seus covis, o seu ninho, mas o Filho do Homem não tinha como reclinar a cabeça, e Jesus, reiterando essa fala, ele disse: segue-me. E seguir tem a ver com esse chamado. Nós somos chamados para seguir a Cristo. Nós somos chamados para andar nos passos de Cristo. E o verso 60 vai nos ensinar que esse seguir tem a ver com o fato de sermos portadores de uma mensagem. E que mensagem é essa? E o verso 60 vai dizer o seguinte: mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, Jesus, ele sabe das nossas dificuldades. Gente, olha só que palavra pesada que Jesus está usando aqui. Deixe os mortos. Parece que a gente, quando perde alguém, a gente precisa, de fato, passar por um processo de luto. Tem gente que, quando perde alguém, às vezes passa 20, 30 anos e não processou aquela perda daquela pessoa que se foi. Parece que Jesus é tão insensível, né? Nossa, Jesus é tão duro, Jesus é tão insensível, porque ele está falando, tem gente que perdeu alguém e Jesus está falando para a gente pregar. É exatamente isso. Ele sabe das nossas perdas, ele sabe do quanto nós sofremos com perdas, com a realidade da morte, mas a despeito disso, ele não permite que nós deixemos de cumprir a nossa missão. Prega, apesar da realidade da morte, apesar das perdas que vocês tiverem, pregue o reino de Deus. Irmãos, porque pregar o reino de Deus tem a ver com a esperança que pode mudar a vida de alguém. Então, se a igreja cessar, se você calar a sua voz, calar a sua boca, ao não pregar a palavra, alguém pode não ser abençoado com esse evangelho que muda e que faz com que o reino de Deus chegue no coração das pessoas. Então, primeiro aspecto, versos 59 e 60, caracteriza-se por um chamado, uma vocação. Você pode dizer assim: pastor, mas eu não tenho o dom da pregação, como talvez presbíteros, pastores, outros evangelistas têm. Meus irmãos, existe uma frase que, na verdade, não é muito bem classificada. Alguns dizem assim: olha, pregue a palavra, se necessário, fale. Eu não concordo muito bem com essa frase, porque a fé vem tem que falar. Mas fale então do seu jeito. Você não precisa usar os termos que o pastor usa, que os grandes pregadores usam, porque eles têm um preparo maior. Mas prega do seu jeito. Fala do seu jeito, da sua maneira. E falar do seu jeito é falar com a simplicidade que você tem para mostrar para alguém o amor de Deus, para fazer uma oração simples para alguém que precisa de oração. Meu pai tem apenas a 4ª série primária. Meu pai é aquele homem assim que ele é muito duro no trato, mas não é porque ele não é duro, é por conta do fato de que ele não teve pai e mãe para lidar com ele, para lidar com a afeição. Então ele é muito, muito grosso no jeito de ser. Mas meu pai, quando entendeu de fato quanto a vida dele poderia ser importante para as pessoas, ele chegava e disse: posso orar por você?
Meu pai simplesmente orava. Orava por pessoas. E eu me lembro de um companheiro dele chamado Valdir, vizinho nosso. Valdir era um tabagista inveterado, morava nos fundos de um centro espírita, um centro de macumba, nosso vizinho. Meu pai começou a dar uma assistência. Nós éramos a única família que tinha carro. Valdir, por conta do problema de fumo, precisava sempre ser levado ao médico, problemas cardíacos. Meu pai dava a carona e fazia a oração. Valdir se converteu. O Senhor chamou Valdir. Valdir morreu, mas morreu com a consciência do Evangelho. E após a morte do Valdir, a esposa, chamada Lourdes, xará da minha mãe, passou a frequentar a igreja. O filho passou a frequentar a igreja. Mãe e filho são membros da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Meu pai tem a 4ª série primária. Orava e ajudava, ajudava e orava. Faça do seu jeito, mas não deixe de fazer, porque as pessoas precisam desse evangelho. Então, quando a gente tem a consciência do nosso chamado, qualquer profissão que você esteja ou que você tenha, comércio, professor, educador, o que for, você tem essa profissão e uma missão. A profissão e uma missão. Aprendi com o reverendo Breno Prudente, um dos primeiros pastores que foi para a Coreia do Sul, morou lá e fez curso, casou com a Esther, uma coreana, ele que iniciou um grande trabalho na Igreja Presbiteriana de Pinheiro, São Paulo. Ele é um plantador de igrejas na grande metrópole de São Paulo. Ele sempre dizia o seguinte: olha, se Deus te chama para ser médico, você é um médico missionário. Se Deus te chamou para ser um professor, você é um professor missionário. A vocação está atrelada à profissão, e o público que você tem é aquele público que você pode testificar acerca de Cristo. E Jesus está falando que me sigam, mas preguem. Então, a pregação é inerente ao chamado. E falar do reino de Deus, falar que há um outro reino, não esse reino da terra, mas o reino dos céus, que é superior a esse reino da terra, infinitamente maior e melhor que o reino da terra, é a missão da igreja. Nós não podemos pensar que o mundo vai falar aquilo que Deus deu para a igreja fazer. E que é a igreja? Somos nós, irmãos. Somos nós. E é interessante, irmãos, que o chamado, ele não tem um produto. Quem é chamado não tem um produto próprio. Se você trabalha em alguma empresa, você vai representar aquela empresa no sentido de comunicar o produto daquela empresa. Ou, às vezes, você é um inventor e você vai anunciar o seu produto. Eu não quero traduzir aqui como uma linguagem mercadológica, no sentido de que o Evangelho é um produto. Mas o fato é que nós recebemos um conteúdo para reproduzir. E esse conteúdo não é meu. Esse conteúdo não é seu. Esse conteúdo é a palavra de quem? Do nosso Deus. E nós temos, portanto, que ter um zelo com essa palavra. Por isso, irmãos, que o grande desafio nos dias de hoje, quando se fala inclusive de pregação expositiva, é que nós sejamos encontrados fiéis no zelo da palavra e da pregação. E a fidelidade tem a ver com esse cuidado de sermos fiéis, porque nós somos apenas os mensageiros desse conteúdo. E sermos fiéis a esse conteúdo. E o grande desafio da igreja é ser fiel a esse conteúdo. Segundo, essa missão, ela se caracteriza por um envio, uma designação. Agora sim, entrando no capítulo 10 que o Emerson leu, no verso de número 1, diz assim, que o Senhor designou outros 70. Interessante que Jesus já estava trabalhando a questão da grande comissão que ele falaria depois da sua ressurreição. É interessante que quando a Bíblia fala de números
né? Ela fala de 12, os 12 apóstolos que foram chamados ali em Lucas capítulo de número 6. Ela fala agora em Lucas capítulo 10, está falando dos 70. Lá em Atos capítulo de número 2, está falando de 120. Depois em Atos capítulo de 2, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, 3, está falando da conversão de 3.000. Depois de quase 5.000. Então, mas esses quase 5.000 começaram onde? Começou com os 12. Começou com um, né? Com Jesus. Capacita os 12. Jesus agora, capacitando esses 12, 70 homens e mulheres aqui, bem provável que fossem muito mais homens, muito mais liderança masculina, para cumprir essa missão, porque tinham que sair de casa em casa, de 2 a 2, para cumprir essa missão, e eles estavam ali, então, agora com uma designação, com uma missão a cumprir. E qual estratégia que deveriam ter? Se eram 70, eram equipes de 2, 35 grupos, pequenos grupos. E esses 35 tinham que cumprir a missão, sair de 2 a 2. Eu sempre falo que os TJ, você sabe o que é um TJ? TJ são os testemunhos de Jeová. Eles têm a estratégia certa com conteúdo errado. Como é que ele sai? De 2 a 2. A estratégia deles está certíssima. Mas quando eles vão apresentar ali, eles vão apresentar um conteúdo do seu expositor, Joseph Smith, falando sobre Código Moroni, e falando de todas as visões que Joseph Smith teve, e com isso ele traduziu essa visão em algo escrito e passa para as pessoas, e prega para as pessoas que a mulher só é salva se ela for casada com um homem. E nesse sentido, a missão dos mormons é pregar essa redenção através da leitura do Código Moroni, e que a mulher, se for solteira, ela pode estar casada com alguém que seja mormon. É por isso que alguns estados nos Estados Unidos permitem a poligamia. Mormons pode casar com 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, dependendo da situação, porque a mulher é salva se ela tiver o quê? Casada. Conteúdo é péssimo. Heresia. Engano. Mas a estratégia está certíssima. 2 a 2, bater na porta. Jesus falou que nós temos que ter a estratégia certa, com o conteúdo certo. Amados, isso nos faz pensar que talvez nós precisamos repensar as nossas estratégias de evangelização no modelo mais antigo que Jesus apresenta aqui, porque há 2000 anos que esse modelo foi apresentado. Esse modelo de relacionamento, casa em casa, 2 a 2. Isso nos faz pensar, irmãos, nessa estratégia, 35 equipes com 2 pessoas, nos faz pensar que, acerca da consciência, não havia muita gente para cumprir a missão, e a missão era grande, tão grande, que o Senhor vai nos ensinar aqui no verso de número 2, falando para esses 70, ele fala assim, rogai ao Senhor que mande mais trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, é muito grande. Mas são poucos os trabalhadores para que cumpram a sua missão. Nós já fizemos um estudo aqui, o número de pessoas da região do Vale do Jatobá é imenso. O Vale é uma grande cidade. Eu que morei em Botucatu, cidade de 130 mil habitantes, isso aqui é do tamanho da cidade que eu morei. Uma região é do tamanho de uma cidade. É grande. Aí ele está dizendo, rogai ao Senhor que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande. Mas, a despeito do tamanho da seara, é preciso que se repense a fidelidade dos trabalhadores. A fidelidade para com a missão que lhes foi dada, a missão que lhes foi atribuída. É por isso que, primeiro, Jesus aqui, irmãos, quando li o texto de Lucas capítulo 9, primeiro Jesus fala assim, vem cá, Pedro, vem cá,
Lucas, vem cá, Mateus, vem cá, Felipe, vem cá, André. Primeiro ele chama para ele. Depois que ele chama, aí sim, ele vai dizer, agora vai. E aí nós temos que avaliar, irmãos, se de fato nós já entendemos isso. Porque esse chamado que acontece na nossa conversão, na nossa mudança de vida, não é um chamado para que você seja um crente que goze no berço esplêndido da salvação. Por isso que eu falo que, às vezes, nós temos uma consciência errada, porque temos a ideia de que somos crentes de 3 S's. Salvos, sentados e sossegados. Não, nós temos uma missão. E essa missão que foi dada, irmãos, ela é sublime, é anunciar o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui, irmãos, nós temos a palavra de Jesus, quando ele fala assim, vem cá, e ele nos chama. E se você é um convertido, ele já te chamou, ele fala, vem cá. E agora que você passa a ter um contato com Jesus, um conhecimento de Jesus, uma intimidade com Jesus, saber quem Ele é e quais os propósitos que Ele tem para a sua vida, Ele fala assim, agora você vai. O grande desafio aqui, irmãos, é a gente quebrar um ciclo, e esse ciclo se estabelece no contraponto de maneira muito absurda, porque Jesus, ele não engana os seus discípulos e nem a nós, quando ele vai dizer assim que a grande dificuldade que nós teríamos que ter, que nós passaríamos, que eles passariam, primeiro é entender a grandeza da seara. A seara é muito grande. As limitações dos trabalhadores, são poucos os trabalhadores. E depois o próprio Jesus vai dizer o seguinte, que ele estaria enviando aquele grupo de 70 como cordeiros no meio de lobos. Quem é o predador e quem é a presa? A presa, cordeiro. Predador, lobo. E aí Jesus vai dizer assim, vocês são essa presa que está sendo exposta no meio de lobo. E os lobos estão nos mais variados lugares, irmãos. Às vezes na nossa família, às vezes no nosso trabalho, às vezes no nosso bairro. Esses lobos estão nos mais variados lugares, os quais ele fala, vocês são ovelhas, vão de 2 a 2. Vocês são essas ovelhas enviadas no meio de lobos. E quando nós nos lembramos das imagens de predadores indo atrás de presas, sempre os predadores vão atrás da presa mais frágil, mais adoecida, mais limitada, menorzinha. Fica mais fácil para ele. Às vezes eles até vão atrás de uma presa mais forte, mas ele vai sempre atrás de uma presa mais frágil. Mas o contrassenso aqui, irmãos, é que ele está falando que não são os predadores que vão ganhar. Ele está dizendo aqui que quem vai vencer vai ser a presa. Quem venceu? Pilatos ou Jesus? Ele é a ovelha muda que foi levada para o matadouro. Mas ele venceu. E ele não nos deixará numa situação de abandono quando nós tivermos a consciência da nossa missão e cumprirmos a nossa missão, de que, a despeito do tamanho do predador, do tamanho do lobo e da voracidade do lobo, e esse lobo é o mundo, esse lobo é a carne, esse lobo são as pessoas que não conhecem o Evangelho e que rechaçam o Evangelho, nós seríamos vencedores. Citando outras experiências do dia a dia, Verônica, quando começou o seu trabalho na Unesp, em São Paulo, havia uma pessoa que começou a olhar para ela assim, nossa,
não gosto dessa menina. E começou a olhar com um olhar de antipatia. E aí, como as pessoas ficaram sabendo que ela era cristã e esposa de pastor, quando alguém precisava de alguma coisa, pedia que ela orasse. Inclusive, o chefe dela, que era membro da nossa igreja, o doutor João Henrique de Castro, o superintendente, às vezes, ela estava no trabalho dela, chamava ela na sala dele, para que pudesse orar por ele. E ali ela orava. Aí as pessoas ficavam, mas por que Verônica está sempre saindo ali para... Acaba que ela estava sendo missionária onde? No hospital. Na parte administrativa. Orando. Aí essa pessoa que não gostava muito dela, um dia se aproximou e começou, mas não sei o que, tal. Aí a Verônica falou assim, olha, se você quiser, a gente pode bater um papo um dia. Aí ficou marcado de ter um papo, mas só que nunca teve o dia. E aconteceu que um dia eu fui buscar a minha esposa na Unesp, ela saía às 5 horas da tarde, e essa pessoa saiu junto. E quando ela saiu, você que é o pastor. E ali, irmãos, a menina começou a abrir o coração. Casamento destruído. Situação difícil. Conflitos na alma. E ela saiu às 5, nós ficamos ali até quase 7 horas da noite, na rua. Oportunidade. A Verônica era a ovelha no meio dos lobos. E quando você trabalha com repartição pública, vaidade é lá em cima. Quem já trabalhou sabe o que é. De se tem um cargo melhorzinho, as pessoas sobem em cima do cargo. Era ovelha no meio dos lobos. Conversando, marcou uma conversa comigo, conversando, orientando. Pouco tempo depois, a menina começou a ir à igreja. Aí a filha dela foi à igreja, a primeira coisa que a menina gostou foi a bateria. Acabou o culto, a menina sentou lá na bateria e começou, para! Os crentes começam a ficar incomodados, mas o pastor fica tranquilinho. A menina começou a mexer lá e tal, a menina se empolgou. E aí depois aconteceu que, uma frequência maior, a menina começou a falar assim, eu quero ir na minha igreja. A mãe ainda estava resistente. Eu quero ir na minha igreja. Mas qual é a sua igreja? Aquela lá do pastor Reginei. Aí começou a vir. A mãe começou a trazer a menina na igreja. A menina passou a frequentar a igreja, a mãe. Pouco tempo depois, a mãe entrou na classe de batismo. Fez a classe de batismo, só que o pai tinha uma aversão à igreja. O pai odiava a igreja, detestava a igreja. Falar de crente, não quero nem saber. Abominava crente. E um dia marcou uma conversa comigo. Você vai sempre ressabiado, fui lá conversar com ele. E falou, esbravejou, falou. Ouvi. Marcou uma segunda conversa, falou. Aí depois ele estava com uma grande dificuldade, que ele não queria que a filha fosse batizada na igreja. Mas a mãe ia ser batizada, e a menina queria ser batizada. Para não entrar em conflito, falei com a mãe, deixa quieto, vai ter o momento certo para que você faça isso. Irmãos, o tempo passou, conversando, paciência, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Recebemos a mãe, recebemos o pai, recebemos a filha. Pregação do Evangelho é paciência. Pregação do Evangelho
envolvimento, relacionamento, ouvir as pessoas, saber que está no coração deles. E hoje está mais do que claro, geralmente hoje as pessoas não se convertem mais naqueles cultos evangelísticos que você tem na igreja, de impacto evangelístico. Não, porque às vezes aquilo pode ser apenas uma maquiagem. Mas quando você tem um relacionamento do dia a dia, onde as pessoas sabem quem você é, e tem a capacidade de ouvir e falar, e de ouvir a palavra, gente, Deus faz algo surpreendente. Quem venceu não foi o lobo. Quem venceu foi a ovelha. Eis que vos envio como cordeiros, como ovelhas no meio de lobo. Porque conversão é milagre, irmãos. Conversão não é mental, não é meramente, é um milagre. É o maior milagre que se possa ter, é alguém mudar. É esse milagre que as pessoas precisam ter todos os dias. Todos os dias, se a gente pudesse ver alguém recebendo esse milagre, e ainda que esteja doente e morra, mas recebe esse milagre da mudança de vida, saiu da morte e veio para a vida. Eis que ele vos deu vida, estando vós mortos. Esse é o maior milagre. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de pregar e de testemunhar acerca desse milagre, porque ficamos acanhados, ficamos tímidos e achamos que nós não temos condições. Faça o que Deus colocar na sua boca. Irmãos, Deus pode fazer esse grande milagre, usar cordeiros, e como usou o cordeiro para mudar o mundo. No verso 4, irmãos, nós temos aqui uma orientação importante, que para que a gente cumpra a missão é preciso evitar os excessos. E às vezes, talvez sejam esses excessos que estejam nos impedindo de cumprir a missão de maneira mais adequada, quando o próprio Jesus disse: não leveis bolsa e nem alforje. Talvez esses excessos, que podem ser traduzidos por tantas ocupações que nós tenhamos e tantos afazeres, que nós ficamos tão distraídos com tanta coisa que não cumprimos a missão adequada de cumprir a nossa missão de levar a palavra. Como é que foi no dia da sua conversão? Foi algo, converti, pronto, acabou. Não foi algo tremendo? Como é que foi quando você teve a compreensão do Evangelho, que o Evangelho mudou sua vida e te tirou do inferno? O que aconteceu? Não foi uma grande transformação? Não teve, tal qual a Bíblia nos ensina, alegria nos céus, ainda que você não tenha visto isso, mas o céu se regozijou porque a sua alma saiu do inferno e chegou à presença de Deus. E se você teve aquela conversão impactante, querido, meu irmão, aquilo dá uma energia, dá uma motivação, esse primeiro amor de vivermos a vida cristã, de saber que nós somos de Deus, que somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nossos pecados foram cancelados, que agora a gente tem a convicção da vida eterna. Gente, isso é um milagre tremendo. Mas às vezes o que acontece é que ficamos tão distraídos com tanta coisa que nós esquecemos de falar daquele que realizou esse milagre na nossa vida, que pode realizar esse milagre na vida das outras pessoas. E nós não pregamos, e nós não falamos, e nós não comunicamos o Evangelho. O verso 5 vai nos ensinar, irmãos, acerca dessa mensagem, que essa mensagem ela tem que ser pregada nas casas. Ao adentrar nas casas, dizei, antes de tudo, paz seja convosco. E hoje, mais do que nunca, não tem um lar que não precise de paz. Não tem uma casa que fala, tudo bem. Na casa da Ana Hickman, o marido está doente. Na casa de alguns políticos, os filhos estão chafurdados na corrupção. Na casa de crente, como eu falei hoje cedo, também tem problema. E como nós precisamos dessa mensagem de paz, e essa mensagem de paz tem que chegar dentro da nossa casa, pela pregação do Evangelho. E Jesus, ao comissionar os 70, diz a eles, olha, estejam indo de casa em casa,
E quando vocês chegarem na casa, a primeira coisa que vocês têm que dizer é: paz seja convosco. E quando alguém recebe uma mensagem de paz, essa mensagem modifica a vida. Me lembro da história de um homem na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, foi entre 39 e 45, os países aliados eles haviam vencido a guerra. Você se lembra lá que os Estados Unidos jogou uma bomba em cima de 2 cidades. Quais foram? Quem se lembra? Hiroshima e Nagasaki. Aquela atrocidade, vitória para os Estados Unidos. Porém, o Japão tinha mandado uma equipe para as Filipinas. Mandou um homem, um tenente chamado Noda. E esse tenente comandava uma tropa. E ali, nas Filipinas, ele tinha que coordenar uma estratégia dos japoneses para lutar. Só que a guerra acabou e o Noda não ficou sabendo disso. E a estratégia de quando tem guerra, os vitoriosos, se eles não passam por terra e se tem algum lugar difícil, eles fazem folhetos, cartazes e despejam com os seus aviões esses folhetos para que as pessoas saibam. Então foi feito milhões de cartazes, milhares de cartazes para anunciar que a guerra já tinha acabado. Porém, o Noda, com a sua equipe, ao receber aquilo, ele não acreditou que a guerra já tinha acabado. E ele estava naquela posição de fronte, certamente um espaço, um esconderijo, que tinha suprimentos necessários. E o tempo passou, irmãos, 1 ano passou, 2 anos passou, a guerra tinha acabado e o Noda estava lá, com a sua equipe. E sua equipe foi morrendo, morreu um, morreu outro, morreu, e chegou um ponto que só ficou ele. Sabe quanto tempo que o Noda ficou sem saber de que a paz tinha chegado? 27 anos. 27 anos que o homem ficou achando que a guerra ainda estava em atuação. Gente, há muita gente como Noda, achando que a guerra continua. Mas nós podemos pregar esse evangelho que fala que a guerra pode ser cessada. Porque quando Cristo adentra as nossas vidas, o que vai acontecer é aquilo que Ele vai nos ensinar em João capítulo 14, João capítulo 16. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Como Jesus também disse: olha, vos darei outro Consolador, que o mundo não o vê e não o conhece, mas Ele estará em vós. E quando o Espírito está em nós, irmãos, acalma, assenta, acalma o nosso coração, assenta tudo. Respiramos melhor, porque agora vai ser mais suave, vai ser mais tranquilo, porque agora a gente tem a companhia de Cristo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos a consolação, nós temos o poder do Senhor habitando em nós e agindo em nós. Irmãos, vem a paz que advém do príncipe da paz. E o Noda ficou 27 anos. No final dessa história, depois que o Noda passou por esses anos todos, as pessoas tiveram que pegar jornais atuais daqueles dias, 1974. 1974, que ele saiu daquele quadro, que foi informado: a guerra acabou. Alguém teve que falar com ele: a guerra acabou, está aqui. Não tem mais guerra. Irmãos, as pessoas precisam saber que a guerra acabou. E a guerra acaba quando Jesus adentra a nossa vida. É por isso que os 70 tinham essa missão.
A mensagem deveria ser anunciada na cidade, respeitar os aspectos transculturais, entender a realidade. O que vocês receberem de alimento quando chegarem em cada cidade, em cada casa, comei o que vos for oferecido. A mensagem deve ser ampla, porque deve atingir o corpo e a alma. E Jesus dá uma palavra séria para aqueles homens, aqueles 70, curai os enfermos e pregai o reino, que o reino está próximo. Amados, eu até entendo que Deus possa ter dado àqueles discípulos ali um dom especial de cura. Nós estávamos vivendo daquele contexto do Novo Testamento, onde os sinais atestavam a pregação. Pode ser que hoje ninguém de nós tenha o dom de cura, mas a gente sabe o que é cuidar de alguém, o que é ajudar alguém que precisa de cura, que está doente da cabeça, doente do coração, doente do corpo, doente. E ele fala, vocês podem ser instrumentos para curar quem está doente e pregar esse evangelho do reino. Gente, isso é evangelho, e eu fico tremendamente angustiado e triste quando eu vejo tanta gente falando coisas que não têm a ver com essas boas novas, com esse conteúdo dessa mensagem que Jesus está dizendo que tem que ser assim. Essa mensagem que chega no corpo, que chega na alma, curar enfermos, curai os doentes, anunciai que o reino de Deus está próximo. E, amados, quando nós anunciamos o reino de Deus, esse reino não é um reino de visível aparência. Esse reino não se estabelece na comida, na bebida, no vestuário, tal qual Jesus vai nos ensinar em Mateus capítulo 6. Mas Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso de número 17, que esse reino é paz, é alegria, é justiça, é uma vida no Espírito Santo. Esse reino chega, e quando Cristo entra na nossa vida, esse reino chega dentro de nós. É exatamente isso que Jesus está falando. Anuncie esse evangelho que faz com que as pessoas tenham a alma sarada, a alma curada, mas que o que vocês puderem fazer para curar as enfermidades das pessoas, ajudem, curem. Pastor, eu não tenho dom de cura. Tudo bem. Sabe fazer uma visita? Sabe de alguém que precisa, às vezes, de uma ajuda para fazer uma consulta? Citei o meu pai há pouco. Ele não era médico, mas levava. Nossa missão. Devemos estar cientes, irmãos, de que haverá uma rejeição, a despeito de todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação e toda a motivação que tivermos para pregarmos o Evangelho. O verso 11 vai dizer que haverá uma rejeição. E quando houver essa rejeição, a nossa consciência deve estar tranquila. Quando ele fala assim, olha, quando porém entrares numa cidade e não receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Não, fica tranquilo. Bata o pé no chão, sacode, tira o pó e segue seu caminho. Irmãos, é fato que, por melhor que seja, e é fantástico, e é maravilhoso a mensagem do Evangelho, da maravilhosa graça de Deus. Entre essa mensagem maravilhosa, esse banquete que nos é oferecido, e um prato sujo de comida, tem muita gente que vai optar pelo prato sujo de comida. Nós vamos sofrer com isso. E a gente sofre quando essas pessoas que optam pelo prato sujo são da nossa casa, da nossa família, do nosso bairro. Quando esse prato sujo é uma opção, e é a melhor opção para quem não conhece, esse prato está bom, está gostosa essa lavagem.
E a gente sabe que tem um banquete maravilhoso. Devemos estar cientes disso. Nem todo mundo vai querer o banquete que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E do verso 13 ao verso de número 16, nós temos a identificação de 4 cidades: Corazim, Betsaida, Tiro e Sidom. Dentre elas, cidades as quais até então tinham tido a oportunidade de receber o Evangelho, receber a mensagem, e de alguma forma elas rejeitaram, elas não receberam, elas de alguma forma disseram não para esse Evangelho. E o fato de terem dito não expôs essas cidades a uma condição de juízo, de sentença divina. A sentença haveria de ser dada para aqueles que haviam rejeitado a mensagem, que haviam rejeitado a palavra. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos aqui o verso de número 16, que reitera de uma maneira clara aquilo que o verso de número 10 e 11 diz, no verso 16, ele está dizendo assim: quem vos der ouvido, ouve a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Presta atenção, eu vou ler de novo para a gente. Eu clamo que o Espírito Santo te faça entender isso. Quem vos der ouvido, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Traduzindo, você como um pregador, você como uma testemunha de Cristo, está falando de Cristo para alguém, está testemunhando para um parente, para um amigo, um vizinho, está falando do Evangelho para ele. E se essa pessoa, se você pregou com fidelidade o Evangelho, a Bíblia nos ensina, lá em Isaías capítulo 6, que a palavra lançada, ela sempre há de prosperar, ela não fica vazia. Se foi fiel à palavra, essa palavra em algum momento pode prosperar. Mas, ao mesmo tempo, se você pregou esse Evangelho e quem ouviu rejeitou, faça uma separação entre você e o Evangelho. Podemos confundir, em alguns momentos, quando nós pregamos para alguém e a pessoa diz que não quer mais. E a gente pode pensar que a pessoa está rejeitando a gente. Então, você tem que ter uma autoestima cristã muito equilibrada. Por quê? Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, verso 3, não pense que cada um de nós não deve pensar de si mesmo além do que convém, mas deve pensar com moderação, conforme o dom da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem que ter uma autoestima muito boa, para que você entenda o seguinte: quando você prega o Evangelho e alguém não escuta esse Evangelho, ele não está rejeitando você. A rejeição é muito pior. Ele está rejeitando quem? Jesus. Olha o peso desse texto, irmãos. Está rejeitando a Cristo, porque o meio pelo qual Deus tem para alcançar a vida das pessoas é o Evangelho. Se anjo descer aqui, como é comum em algumas igrejas neopentecostais, que estão vendo um anjo, aí o povo começa a sapatear, tem anjo na igreja. Isso é maldição. Isso é maldição. Seja anátema. Se o anjo descer aqui no céu, do céu, isso é maldição. Tem um anjo ali. Porque a pregação do Evangelho foi confiada a nós. Romanos, capítulo de número 10, está falando isso. Depois Paulo vai dizer isso em Coríntios. Como crerão se não tiver quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Então esses enviados quem são? Primeiro esses que são chamados por Cristo. Vem cá, segue-me. Depois vai, cumpra a sua missão. Vá de 2 a 2. E aqui, irmãos, nós temos exatamente esse detalhamento aqui,
onde Jesus está falando, olha, quem rejeita não está rejeitando você, não está rejeitando a pessoa do homem. Pode até que faça algum dano, algum mal contra nós. É comum, perseguição, oposição. Mas se você está pregando o Evangelho com fidelidade e a pessoa não está ouvindo o Evangelho, ela está rejeitando quem? A Cristo. É simples assim. Por isso que nós temos que ter assim, uma autoestima muito, muito boa, baseado na perspectiva cristã, de que nós somos novas criaturas, de que nós somos de Jesus, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, nós temos uma grande mensagem nas mãos para comunicar, e quando alguém não aceita, não recebe esse Evangelho, pode ser que essa rejeição seja uma rejeição de Cristo. E aí vem para nós aquela frase clássica: se não vem por amor, às vezes até vem, mas vem machucado, muito machucado. E vocês têm acompanhado a minha vida desde o ano passado. Meu irmão veio muito machucado, voltou muito machucado, não precisava daquilo. Mas a obstinação pelo pecado, uma vida longe do Senhor, uma vida distante da palavra, trouxe consequências. O salário do pecado é a morte. Ainda bem que teve o arrependimento para a vida, mas todo pecado tem consequência. A bebida teve consequência, o fumo teve consequência, a prostituição teve consequência. A não resolução, quero ser marido de uma só mulher e ser pai de meninos, desses 3 meninos, teve consequência. Eu sei disso. Por isso, irmãos, que a grande questão é, tal qual o clamor que nós temos em Hebreus, quando fala assim: quando ouvis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quando ouvi o Senhor falar, amolece o coração, se quebranta e fala: Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Como Samuel falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como Isaías também disse para o Senhor, que depois de contemplar a santidade de Deus, ele falou: perdido estou perdido, sou homem que habita no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Santo de Israel. E depois Isaías também diz como Samuel: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, algo precioso que nós temos que entender acerca disso é de que é uma grande tristeza quando alguém rejeita o Evangelho. As consequências não são só para essa vida, são para a vida vindoura. E a cidade de Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, 4 cidades impenitentes, porque havia rejeitado a palavra do Senhor. O verso de número 16 nos aponta exatamente isso que eu acabei de citar. Do verso 17 ao verso 20, nós temos aqui, após o envio dos 70, o regresso, uma prestação de contas. Como é que eles regressaram? Como é que eles regressaram? Do verso 17 ao verso de número 20, nós temos a descrição de um diálogo, de uma conversa muito eufórica, né? Bom, tem pouco tempo que eu estou aqui, mas como é que eram aqueles trabalhos evangelísticos que o coral fazia, ou que os jovens faziam, ou que... Eu espero que depois de fazer aquele trabalho, voltando no ônibus, voltando na van, voltando nos carros, tenha havido a alegria de ter cumprido a missão.
Por conta da minha longa jornada na igreja, trabalhos com corais, trabalhos com jovens, campanhas evangelísticas, trabalhos de missões, quando a gente voltava contente, alegre e cantando, jubilosos, porque, nossa, a gente fez o que tinha que ser feito, está voltando, nos alegrando, cantando, louvando o Senhor, acampamento, a gente estava alegre, a gente estava feliz da vida. Fizemos um acampamento abençoado, fizemos um trabalho de evangelização abençoada, aquele trabalho de apresentação de corais, um trabalho com bandas, com grupos musicais, tudo aconteceu, a gente ficou feliz da vida, a gente estava contente. Eu fico pensando, olhando para esse texto aqui, os 70, voltando, 70 homens, que agora estão voltando. Diz o verso 17, então regressaram os 70, possuídos de alegria. Não estavam rabugentos, não estavam tristes, estavam alegres. Havia uma alegria radiante neles. E nesse caso, eles já estavam na presença de Jesus, eles estavam dizendo, Jesus, você não viu. Quero falar um negócio para você, Jesus, Jesus, se você estivesse lá. Jesus, se o senhor estivesse lá, o senhor teria visto o seguinte, olha, sabe o que aconteceu? Olha, enquanto nós pregávamos, os demônios nos submetiam. Os capetas, os demônios, tudo rilhava lá e saía das pessoas, a gente pregando, e o povo estava sendo liberto. Jesus, Jesus, se o senhor estivesse lá. Jesus, se o senhor estivesse lá. Olha só, irmãos, a alegria deles e o papo deles, a conversa deles, aí dizendo isso, Jesus, olha os demônios, Zé Pilintra, Tranca-Rua, tudo, todos eles nos submetiam. É a calma de Jesus, a serenidade de Jesus. Eu fico pensando em Jesus, vendo aquela euforia, não para jogar uma água na euforia deles, Jesus não faz isso, mas qual é as duas primeiras falas de Jesus para eles? Eu vi. Jesus, os capetas, tudo foram expulsos na hora que a gente estava pregando. Os demônios foram embora da vida das pessoas. Eu vi. E aí Jesus completa. Eu vi Satanás o quê? Caindo. Como é que Satanás cai, gente? Com a pregação. Com o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Satanás é destruído, destronado, quando a gente abre a boca para falar do amor de Deus. Quando a gente prega, quando a gente está com o coração cheio, entusiasmado e cheio do poder para falar com autoridade, sem acusação do inimigo acerca dos nossos pecados, porque a nossa vida está santificada diante de Deus. E se ele acusar de alguma forma, você pode repreender, você pode dizer, meus pecados já foram lavados e remidos do sangue do Cordeiro, e eu estou aqui para pregar o Evangelho. Os 70 estão entusiasmadíssimos. Jesus está falando, eu estou vendo, eu vi. Irmãos, a pregação do Evangelho destrona o mal. A pregação do Evangelho desfaz as obras de Satanás. Me lembro que na terceira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, meu início de pastorado, vocês sabem que nós, presbiterianos, não gostamos muito de mexer com essas coisas, né? Mas não sei o que aconteceu. Juiz de Fora tinha muito centro espírita. Influência do Rio de Janeiro, muita gente vinha do Rio e abria centro espírita.
aí tinha despacho, e aí tinha a alta sociedade, que tinha lá a Casa do Caminho. A Casa do Caminho é o espiritismo de mesa, mas o espiritismo de baixo terreiro é esparramado para a cidade. Cada encruzilhada, final de semana, sexta-feira, tinha lá um despacho. E cada canto, os atabaques. Aconteceu que fui ser pastor da terceira igreja de Juiz de Fora, cuja localização ficava num morro e do lado direito uma rua. Então tinha a rua, casas, uma outra rua aqui e a igreja aqui. Então, nessa outra rua abriu um centro espírita. Nossa reunião de oração era sexta-feira. E toda sexta-feira, os atabaques. Atabaque, aquela coisa toda, gritaria, gente, meu Deus. Aí um dia, sabe quando você acorda? Porque às vezes, irmãos, o mal está acontecendo do lado da gente, a gente não está vendo isso, porque a gente está distraído. Aquele dia eu falei, gente, o que é isso? E falei com o conselho, irmãos, nós temos que tomar alguma providência. Antes de tudo, de fazer qualquer coisa, nós temos que orar. E começamos a orar. O pessoal começou a orar, falar com Deus. E teve um dia que nós, num domingo após a escola, descemos em frente e fomos orar, e o povo estava cheio do fogo, cheio do poder do Espírito Santo, e começou a orar e erguendo as mãos, Deus, faz cair esse negócio aqui, e o Senhor agir, e o povo começou a orar, e, irmãos, não deu uma semana, o centro espírita virou oficina mecânica. Não sei para onde foi, mas eu não tenho como não atribuir isso a Deus ouvir as nossas orações. Não há sociedade. Irmãos, nós temos que crer nesse Evangelho. Ele tem que ser mais do que informações para nós. O Evangelho é poder de Deus para as nossas vidas. E o verso de número 19, Jesus quer mostrar para aqueles discípulos que o que estava acontecendo ali é porque eles receberam autoridade delegada por Jesus. E o verso 19 fala assim, eis vos dei autoridade. Atos 1,8 depois vai nos ensinar, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Romanos capítulo 1, verso 17, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, eles estavam numa grande batalha espiritual ao pregar o Evangelho. Isso, para mim, é batalha espiritual. Quando o Evangelho, que é luz, é anunciado com fidelidade para confrontar as trevas do nosso coração. Aquilo era uma batalha espiritual ferrenha. E eles estavam em luta espiritual. No entanto, eles veem agora o destronamento de Satanás. As ações de Satanás sendo inibidas. E são inibidas porque o reino de Deus havia chegado. Jesus, ele inaugura o reino de Deus na terra. Pregação de João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino. Jesus reitera isso. E aí Jesus começa a anunciar, olha, arrependei-vos também porque está próximo o reino. Jesus inaugura o reino. Então o reino de Deus já está implantado na terra. E quando nós pregamos o Evangelho, o reino de Deus chega no coração das pessoas. Para que não se vangloriassem dos feitos evangelísticos e da batalha espiritual, Jesus não joga água fria, mas baixa a bola deles. Mas baixa a bola com uma notícia muito boa. Por que eles estavam alegres? Porque estavam o quê? Expulsando o demônio. Mas Jesus vai dizer assim, olha, verso 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não era mais importante
a salvação deles do que aquilo que eles faziam. Era importante também. Mas Jesus quer mostrar, olha, tudo bem, eu vi tudo que vocês fizeram. Mas o mais importante disso tudo é vocês terem o nome escrito no livro da vida. E aí, irmãos, os comentaristas falam que poucas vezes Jesus ficou tão exultado, e a expressão aqui, exultar, a tradução é Jesus ficou no estado de euforia, de alegria. Leia comigo o verso de número 21, e a gente conclui aqui. O que diz o verso 21? Assim, naquela hora, o que aconteceu? Exultou Jesus no Espírito Santo, exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a quem? Aos sábios, aos entendidos, aos instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Naquela hora, irmão, Jesus está alegre, e fala que ele estava numa alegria do Espírito Santo. Exultou Jesus no Espírito e clamou: Pai. Nesse conteúdo nós temos a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Dizendo: graça te dou, ó Pai do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas àquelas pessoas que acham que sabem, que são dos nobres e entendidos, mas o Senhor revelou essa verdade do Evangelho, da palavra de salvação aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi isso que foi do teu agrado. O Senhor se agrada disso. Irmãos, portanto, esse é um dos momentos que destaca-se a alegria de Jesus, a presença da Trindade, Jesus se alegrando no Espírito e grato ao Pai, porque gente simples entende essa verdade, enquanto instruídos ainda permanecem no obscurantismo sem discernir o Evangelho. Então, grande desafio que você e eu temos: pregar, testemunhar, discipular, evangelizar e não parar, até que cumpra-se a nossa missão, que é urgente, até que o Senhor nos chame, que nossa boca não cesse de falar das maravilhas do Senhor. O salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Vamos falar do Evangelho em casa. Vamos falar do Evangelho para os parentes. Vamos falar do Evangelho para os amigos. Vamos pregar a palavra. E nós não sabemos a que fim teremos dessa pandemia, e se tivermos outras e outras paralisações, outros fechamentos de templo, a oportunidade que nós vamos ter não vai ser mais na igreja. Aqui estamos também fazendo evangelização, a escola dominical, o culto à noite, as reuniões da semana, são trabalhos de evangelização, de edificação, de fortalecimento, de boas novas. Mas se essa porta se fechar, nós precisaríamos ter outras estratégias. Então, antes que isso aconteça, e se acontecer, você saiba que você foi chamado como 70 a testemunhar e falar do amor do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor impulsione o nosso coração a pregar essa mensagem. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, sermos despedidos com a bênção e assim encerrar o nosso culto nesta noite.